da Biblioteca Nacional. É verdade, é verdade. Já está? Oh, Caninho, estava aqui a disparar. Bem, eu vou começar agora a transmitir, isto está só a carregar. Sim, sim, depois vamos esperar só assim uns 3 ou 4 minutinhos para a transmissão estar efetivamente a começar e para as pessoas também terem tempo de entrar e depois sim damos início à sessão. Ok. Bem, acho que podemos ir dando início então a esta mesa redonda, que tem como título FCSH, uma retrospectiva sobre uma faculdade que luta. Muito boa tarde a todos os que nos estão a ver através do Facebook. E sugeria que quando tivessem alguma pergunta ou algum comentário, que comentassem no Facebook, que eu depois no final iremos fazer uma ronda pelas perguntas que nos forem sendo colocadas, se as tiverem. Connosco aqui temos a Bárbara Carvalho, a Paula Borges e o Gustavo Carneiro, todos ex-dirigentes da AFCSH e, portanto, o objetivo aqui é fazermos assim um pouco como o título indica, uma retrospectiva sobre a nossa faculdade, sobre a nossa associação de estudantes, até sobre o próprio movimento associativo em diferentes fases e em diferentes contextos daquilo que é o nosso país. Como tal, pedi então a cada um dos nossos convidados que se apresentasse, referisse o seu nome e o período em que foi dirigente aqui da AFCSH, e que fizesse uma breve apresentação sobre si ou sobre o seu percurso, como assim o entender. Não sei qual é a ordem que querem começar. Então sugeria talvez que começássemos pela Bárbara, depois a Paula e depois por fim o Gustavo. Ok, então, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, agradecer à FCSH também este programa ao longo desta Semana do Estudante. Já vi que estão a sair um conjunto de iniciativas adaptadas ao tempo que vivemos, mas ainda assim bastante presentes e aqui com um lado de retrospectiva também bastante interessante daquilo que foi o percurso da FCSH. Eu fui dirigente da FCSH, assim, se não estou em erro, entre 2016 e 2018. Ainda estou ligada à FCSH, estou a fazer o meu doutoramento na faculdade e fui dirigente, portanto, no final da licenciatura em Ciências Musicais, na altura. E pronto, basicamente foi a minha ligação portanto, com o movimento de estudantes dentro da FCSH foi um bocadinho de antes e depois, no fundo, foi a direção, estive na direção da AE nesses 2, 3 aninhos. Olá, boa tarde a todos. Agradecer também o convite que me foi feito pela Associação de Estudantes da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas para participar hoje neste debate. Vou ser muito sincera, é um convite que me honra muito, passado todos estes anos, não é? Olhar para a faculdade, para a sua Associação de Estudantes e ver que há
uma persistência muito grande no assinalar daquilo que é o Dia do Estudante, as suas lutas, a história da luta dentro da faculdade e a forma como ela se relaciona com a história do nosso país. Pronto, eu fui dirigente associativa na faculdade desde 96 até 2002, na Associação de Estudantes num período mais curto, entre 97 e o ano 2000, mas fiz parte do Senado da Universidade Nova de Lisboa, fiz parte da Associação da Assembleia de representantes da faculdade, do plenário e da coordenadora do Conselho Pedagógico, estive um ano como representante dos estudantes no Conselho Diretivo e, portanto, tive de facto uma participação muito ativa em anos que foram anos muito significativos na luta dos estudantes, não só na FCSH, mas por todo o país, porque apanharam um período de grande contestação e de grande mobilização da parte dos estudantes. Então, boa tarde a todos. Eu mais ou menos coincidi com a Paula em alguns destes anos que ela referiu. Estudei História entre 96 e 2000, período em que, como a Paula disse, foi um período muito intenso de luta e de movimentação associativa. Fiz parte da Associação de Estudantes, da Assembleia de Representantes e de uma chamemos de entidade criada nesses anos, que foi a Comissão Antipropinas, que foi uma muito larga estrutura associativa, né? De certa forma, não estava ligada à Associação de Estudantes formalmente, mas que a congregava centenas e centenas de estudantes. Não era uma estrutura fechada, não tinha órgãos, pronto, era no fundo quem queria aparecia e relacionava-se apenas e só com a luta contra as propinas. Lembro-me de enchermos anfiteatros, de enchermos o hall aquela zona oval, digamos, meia-lua, digamos, aquela escadaria toda cheia, de irmos para o aquário do B2, se não me engano, tudo cheio, pronto, desde pronto, para traçar as linhas da luta contra as propinas, para aprovar os folhetos que íamos a distribuir, para decidir as palavras de ordem que íamos pintar nas faixas. Portanto, foi assim uma estrutura bastante ampla e bastante ativa neste período. Portanto, muito obrigado a todos. Como podemos observar, temos aqui 3 ex-dirigentes com percursos bastante diferentes, em alturas bastante diferentes e também mesmo com papéis bastante diferentes, ligados a lutas de certa forma diferentes e a vários órgãos, como a Paula referiu, muito ligado aos conselhos pedagógicos, aos conselhos diretivos, tem um percurso muito extenso nesses órgãos. E portanto agora surgiu-me aqui uma questão que era se ao ouvir as vossas experiências, lá está, como Gustavo referia, da Comissão Antipropinas e tudo mais, se a FCSH nestes dias que correm tem um pouco um status de ser uma associação de estudantes e uma faculdade muito reivindicativa daquilo que são os direitos dos estudantes e sempre naquilo que podemos chamar a vanguarda da luta naquilo que é o ensino superior. E a minha questão era se nessa altura isso já se sentia ou se, por outro lado, era uma questão muito local ou se já era uma coisa mais generalizada no país todo também. Sei que nessa altura, no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, havia muita contestação no que toca ao aumento das propinas e nas questões da prova geral de acesso e tudo mais, e penso que era interessante também saber um bocadinho mais daquilo que era o movimento associativo ou reivindicação dos estudantes nessa altura. Também mesmo a própria Bárbara, que foi dirigente associativa, começou pelo menos em 2016, por volta dessa altura, também ainda se sentiam naturalmente e ainda se sentem hoje os efeitos da crise e das políticas dessa altura no ensino superior. Portanto, também era interessante ouvir talvez aquilo que era o papel dos estudantes ou quais é que eram as posições dos estudantes de uma forma mais generalizada.
Não sei quem quer começar, mas sugeria que começasse agora o Gustavo e fazemos a ordem inversa. Então, eu acho que o que é interessante nesta cruzar de gerações é perceber-se que as lutas que travamos hoje, o estado em que travamos as lutas hoje dependem muito das lutas travadas pelas gerações que nos antecederam. Quando eu cheguei à faculdade, em 1996, no primeiro ano não paguei propinas. E não paguei propinas porque a luta toda, que eu próprio e outros como eu, mas sobretudo estudantes do superior, mas também do secundário, lutaram contra as propinas dos governos Cavaco Silva, levaram o que sucedeu, o António Guterres, à frente do PS, de eleger a educação como a sua paixão. E uma das primeiras medidas que ele toma quando chega ao poder é acabar com as propinas, portanto, no fundo, cedendo a uma luta intensíssima e muito forte e muito persistente por parte dos estudantes até essa altura. Isto não quando, no ano seguinte, somos confrontados com propinas, né? mais justas, diziam eles, mais etc. Mas, ou seja, no tempo do Cavaco, eram propinas indexadas ao rendimento, portanto, quem ganhava mais pagava mais, quem ganhava menos pagava menos. Com o Guterres passaram a ser no valor do salário mínimo nacional. A questão de fundo era a mesma, eram as barreiras de acesso, o ensino quase como um serviço e não como um direito de todos e um instrumento fundamental para o desenvolvimento do país e, portanto, esta questão surgiu. E pronto, e houve novamente, aí está, lutas muito fortes, porque pessoas que de certa forma se sentiram traídos, né? Porque lutaram contra as propinas. O PS terá chegado ao poder também por ter eleito a educação como sua paixão e lá estavam as propinas novamente. E, portanto, é uma questão fundamental. Sobre a FCSH ser a vanguarda da luta. No nosso tempo era claramente uma das faculdades, não era a única, né? Longe disso, não era a única. Tínhamos, por exemplo, a Faculdade de Ciências de Lisboa, também muito ativa, mas o facto é que era uma faculdade muito ativa na luta dos estudantes. Também outra questão que surgiu na altura, não com a força das propinas, mas que surgiu especificamente na FCSH, foi as alterações à lei de bases do sistema educativo, também implementadas pelo PS, que afetavam sobretudo os cursos vocacionados para a educação. E, portanto, foi também uma luta intensa nessa altura, não tanto como as propinas, que era mais generalizada. Mas pronto, sim, foram anos de facto de muita luta e, sobretudo, em que aquela geração pegou, digamos assim, no testemunho que vinha de trás e soube passá-lo à geração seguinte, e penso que essa é a grande questão. Hoje luta-se por questões que são, no fundo, o desenvolvimento daquilo que nós lutámos, passos mais à frente em muitos aspectos, que nós lutámos em 96, 97, 98, 99. Portanto, penso que essa questão tem a sua importância. Uhum. Muito obrigado, Gustavo. Eu vou só pedir que isto do Zoom aparentemente teve aqui um erro que está a aparecer com um limite, e eu pedia só aos participantes que saíssem e voltassem a entrar daqui a 5 minutos com o mesmo link, e para as pessoas que nos estão a ver em casa que esperem só 5 minutos que a transmissão já voltará a estar. Até já, muito obrigado e peço desculpa pelo incómodo, está bem? Até já.